Você já percebeu que, algumas vezes, os crimes que mais chocam a gente não são os mais sangrentos, mas aqueles que quebram o que a gente entende como humano? Pois é, o caso de hoje definitivamente é um desses. Se você já assistiu a série Tremembé da Amazon Prime, muito provavelmente você lembra de uma personagem chamada Poliana. Ela é uma das detentas que é retratada na série. Ela é uma mulher um pouco misteriosa, que todo mundo mantém uma certa distância, com exceção, claro, da Suzanne von Richthofen, que acaba se aproximando dela e fazendo dela uma espécie de amiga. E o interessante dessa série é que todos os personagens são baseados em histórias reais. E vem sido muito comentado sobre essa questão da Poliana, de quem era ela na vida real. O nome dela é Luciana Oberg das Dores, e a história dela é uma das mais perturbadoras que já passaram aqui pelo canal. Hoje a gente vai falar sobre quem foi a Luciana, qual foi o crime que chocou até os próprios criminosos e o que a série não mostrou. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, de histórias de crimes reais, já deixa seu like. Para não esquecer, já se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos que vão saindo por aqui. A Luciana Oberg era boxeadora, ela treinava, competia e levava uma vida que era aparentemente comum. Ela morava em Ibiúna, no interior de São Paulo, junto com o marido, o Joel de Almeida Campos. E eles tinham um filho pequeno, que na época que o crime aconteceu tinha só 6 anos. Mas a história, ela na verdade começa a desandar quando um terceiro entra nessa relação, o Fernando de Freitas Dutra, que também era boxeador, inclusive, segundo as notícias, ele era aluno do estúdio de boxe que o Joel, o marido da Luciana, era o dono. E ele entra nessa relação transformando esse casal em um trisal. Na noite do crime, 2 meninas estavam na casa da Luciana, gêmeas de só 3 anos de idade. Por favor, lembre disso, apenas 3 anos de idade. Essas meninas eram filhas do pai da Luciana com outra mulher. E às vezes a Luciana chamava as meninas para ficar na casa dela. Até porque o filho era mais ou menos da mesma idade, então ela ajudava a cuidar das crianças. E eles, a família ali interagia, eles brincavam entre si. E quando a gente conta essa história, o que você pensa? Que elas estavam ali se divertindo, estavam em um ambiente seguro, em um ambiente em que eram amadas. Só que o que essas meninas encontraram foi exatamente o oposto disso. Em uma noite em 2013, a Luciana coloca tequila nas chupetas das meninas para que elas dormissem, e é como se elas estivessem entrando em uma espécie de coma alcoólico, sabe? E enquanto isso, o marido dela, o Joel, e o amante, Fernando, abusam das 2 crianças. E aí você se pergunta, tá, e a Luciana estava fazendo o que nessa hora? Ela filma tudo. Sim. Filma, ela grava o horror que tá acontecendo. Só que essa história, ela vai aumentando o nível de perversão a cada detalhe. Como que alguém consegue fazer isso com 2 crianças? 2 crianças de 3 anos. Na minha concepção, isso não é nem criança, é praticamente um bebê. Só que, como tudo que é ruim sempre pode piorar, a Luciana compartilha esse vídeo em um grupo de internet. E a situação ela era tão horrível, tão nojenta, que os próprios integrantes desse grupo, gente que comete esse tipo de crime ou então que consome esse tipo de conteúdo, eles entregam o material às autoridades. O crime era tão brutal que até quem vive nesse submundo sentiu nojo do que viu. E quando o Conselho Tutelar de Ibiúna recebe o vídeo, uma investigação começa imediatamente. As meninas elas são resgatadas e os psicólogos infantis vão conversar com elas e acabam descobrindo que esse abuso não foi o primeiro. Que, na verdade, isso já acontecia há meses e era frequente. Só que as crianças eram ameaçadas para não contar nada a ninguém. No final, a Luciana acaba confessando tudo, dizendo que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e ela participou organizando e gravando toda a situação. Isso realmente me faz pensar, se os abusos aconteciam com certa frequência, quantos vídeos que ela já não teria gravado e compartilhado nesses grupos horríveis. De novo, essas crianças tinham só 3 anos. E quem devia estar protegendo e cuidando, na verdade, foi a responsável por destruir
a infância e todo o psicológico delas. É um trauma tão grande em uma idade de formação, em que a criança não sabe nem assimilar aquilo direito. Então, ainda bem que tem acompanhamento psicológico, mas é um trauma que não tem como ser apagado. A Luciana, ela foi condenada a 29 anos de prisão e o marido dela, o Joel, pegou 25 anos. Assim, eu não sou advogada, eu não tenho acesso ao processo e eu não entendo muito bem das leis que foram aplicadas aqui. Mas não entra na minha cabeça, eu não consigo entender por que o homem que abusou das duas crianças pegou 25 anos enquanto a Luciana pegou 29. Eu não sei se o nível de parentesco contribui para uma pena menor ou se o fato da orquestração é mais pesado do que quem cometeu o abuso. Inclusive, se alguém souber explicar, deixa aqui nos comentários, porque eu adoraria saber. Isso não entrou na minha cabeça. E claro que a gente não pode esquecer do terceiro integrante desse show de horrores, o Fernando, que participou do abuso e até onde a gente sabe, não foi preso, mesmo aparecendo nas gravações. O motivo? De acordo com as notícias, é por falta de provas. Como? Que falta de prova? Que mundo que isso é plausível? Mas a história da Luciana, ela não acaba com a condenação. Como a gente sabe, ela foi levada para a penitenciária feminina de Tremembé, a mesma onde cumpriam pena a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, Ana Carolina Jatobá e várias outras mulheres que são conhecidas por crimes brutais. E foi lá que a Suzane e a Luciana se conheceram. Inclusive, elas dividiram cela por um tempo e acabaram criando uma relação próxima, a ponto da Luciana apresentar o próprio irmão, o Rogério Alberg, para a Suzane. E sim, ele virou namorado da Suzane. E esse detalhe, essa conexão entre as duas que acabou inspirando a Amazon a criar esse personagem da Poliana em Tremembé. Na série, a Poliana é interpretada pela Letícia Tomazello. E na série também demora bastante para a gente descobrir qual foi o crime que ela aconteceu. E com certeza isso foi de modo proposital, foi para reter o nosso interesse, né? E no início só aparece a Ana Carolina Jatobá falando para Suzane que tem crimes que não tem como aceitar. E fica aí no ar essa dúvida, né, do que ela teria feito para Jatobá, uma mulher que foi condenada por matar uma criança, a própria enteada, não conseguia aceitar a companhia da Luciana, no caso a Poliana. A linha moral nesses casos é algo que sempre me chamou muita atenção, sabe? Que existem crimes que até entre os próprios criminosos não são aceitos. E obviamente o da Luciana entrava nessa categoria. As investigações revelaram que ela mantinha contato constante com a comunidade de pedofilia online. E o mais assustador é pensar que, se não fosse por um desses próprios criminosos decidindo denunciar esse vídeo, talvez esse caso nunca tivesse vindo à tona. Essas crianças talvez ainda estariam sendo abusadas. E isso me faz pensar em quantos casos que acontecem todo dia que a gente não tem ideia. Eu não consegui encontrar nenhuma informação se a Luciana hoje ela ainda tá cumprindo pena em regime fechado ou tá em regime aberto, como a maioria das criminosas que foram retratadas na série de Tremembé estão hoje em dia. As meninas que sobreviveram a esse horror todo, elas vivem protegidas sob acompanhamento psicológico, só que, é que nem eu falei, né? Esse trauma, ele não some. E é assustador, é revoltante, é de quebrar o coração pensar que por trás de cada caso como esse, existem milhares que a gente nunca vai ouvir falar. A série Tremembé acabou trazendo esse caso de volta para as conversas, mas de um jeito que a gente precisa olhar com cuidado, sabe? Porque o que está sendo muito discutido é até que ponto a gente está transformando uma dor real em entretenimento. Existe um fator muito importante que é casos e temas que são tabus ou coisas que precisam ser melhoradas, mudadas na sociedade, precisam ser trazidos à tona para a gente conseguir discutir. Então, sob essa visão, eu achei muito válido, porque sim, tem notícias, sim, tem canais que nem o meu que falam sobre crimes reais, só que, bom, eu no caso sou bem pequenininha, mas a gente tem canais maiores, né, que por mais que tenha uma audiência grande, não é a mesma audiência que uma série que nem a Amazon Prime
consegue ter, né? De um certo modo, é muito relevante para ter essas discussões, só que também pode apagar um pouco as vítimas e focar muito no choque, sabe? E o que vem acontecendo, que foi até a mãe da Isabella Nardoni, que comentou que existe uma certa tendência a tornar esses criminosos em celebridades. Então, é algo que, assim, precisa ter muito cuidado, sabe? Pra não passar uma linha aí. E o meu objetivo com esse vídeo é exatamente ter essa discussão sobre um ponto importante. Mas o que vocês acham? Vocês acham que histórias que nem a da Luciana, elas deveriam ser adaptadas pra série, ou existe um limite ali entre conscientizar e explorar a dor alheia, sabe? É uma pergunta que muitas vezes eu me faço, assim, e eu sempre tento trazer todos os conteúdos aqui com o intuito de promover discussões sobre assuntos ou jogar a luz em questões importantes que precisam ser mudadas, né? Mas comenta aqui embaixo que eu leio tudo e eu adoro conversar com vocês, então eu respondo todo mundo e eu acho que é uma discussão muito importante, é um debate muito importante que precisa ser tido mesmo. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se vocês tiverem algum caso que vocês gostariam de entender um pouco melhor, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo pra vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!